Olá, queridos amigos, mais uma vez aqui estamos para falar em mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Eu sou Sebastião Camargo, neste instante divino rogamos a Deus, a força suprema do universo, ao Cristo de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, ao Cristo de Deus e ao mesmo tempo nosso Senhor Jesus Cristo também. Aos luminares, benfeitores e amigos espirituais, aos elementais também que nos sustentam, que todos juntos possamos fazer um trabalho de orientação, de pacificação, de acolhimento, de esclarecimento, gerando estímulos para a libertação. Porque nesta obra de Leon Denis, O Espiritismo na Arte, num dado momento lemos: a arte é a busca, o estudo e a manifestação da beleza eterna. Busca é filosofia, estudo é ciência e a manifestação da beleza eterna é vivência. Ao mesmo tempo, o problema do ser, do destino e da dor, ele vem dizer que todos os poderes da alma se resumem em 3 palavras: querer, saber, amar. E explica: querer é fazer convergir todas as potências do ser, toda a energia, conhecer a vontade, saber governá-la e fazer convergir tudo isso para o alvo, para a meta que queremos atingir. Mas é essencial o saber, conhecer as forças e as leis, porque desconhecendo as forças e as leis, podemos ficar aprisionados na nossa própria criação. E acima, porém, de tudo, amar. O amor centuplica-lhes as possibilidades, como matéria-prima, que é a força que gera e nutre, e ao mesmo tempo orienta essas potencialidades por ser a lei que rege o cosmos. É a força mais potente e ao mesmo tempo a mais sutil. O Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia, a filosofia da ciência. Então, se a arte é a busca, o estudo e a manifestação da beleza eterna, mais uma vez, como eu disse, busca é filosofia, estudo é ciência, manifestação é vivência. E dentro desse propósito, na obra O Grande Enigma, como nós já mensuramos no outro programa, então ele vem mostrar que quando nós desejamos construir alguma coisa, nós vamos atrair o espírito, matéria-prima do cosmos, o princípio inteligente do universo. E o amor é a reunificação dessas mônadas em unidades cada vez mais amplas. Que no dizer de Joana de Ângeles, antes desse amor, que é a reunificação das mônadas, não existia criação. Ele, o amor, é um prolongamento do psiquismo divino. Agora, quem nasce do psiquismo divino são os espíritos, os princípios inteligentes. Se é um prolongamento, e se Carlos Torres Pastorino fala que a reunificação das mônadas é que compõe o amor, dos princípios inteligentes, do espírito com E minúsculo, então a matéria-prima do cosmos é esse princípio inteligente do universo. Então, com essa matéria-prima, nós construímos os fluidos. Antes, 2 ou mais elementos dessa matéria-prima, o espírito com E minúsculo, onde houver 2 ou mais, assim disse-nos Jesus, aí eu estarei. E forma nesse instante a matéria elementar, que podemos também chamar de matéria primitiva, mas o ideal é chamar o psiquismo divino de matéria primitiva. Às vezes chamamos essa matéria elementar de primitiva e o psiquismo divino de éter cósmico. Isso não invalida a questão. Essa matéria elementar ou matéria primitiva
composta desses átomos primitivos, é que vai formar a estrutura do fluido universal, conforme consta na questão 29 do Livro dos Espíritos. Esse espírito, esse átomo primordial, é a base do fluido universal. Então, o espírito começa como fluido. Não está muito longe do que Aulos coloca aí nos domínios da mediunidade. Isso mesmo, já estudou o capítulo 17, quando ele fala dos trabalhos do passe? E ele começa dizendo quando alguém, ele interroga na realidade a Aulos, André Luiz. Em que mecanismos se baseia o passe, a arte de curar? E Aulos começa a responder. Na vossa ciência atual, em 1954, foi quando Aulos disse, ou 1954, quando a obra foi publicada. Com certeza, 1950, no máximo 52, que ela foi psicografada. Às vezes até antes de 50. Nós sabemos que não é tão fácil editar uma obra e eu creio que você sabe disso também. Então, a ciência atual já não tem mais no átomo físico o tijolo indivisível da matéria. Antes dele, as partículas atômicas, nêutrons, prótons, elétrons. Antes, as subpartículas, as linhas de forças, a matéria mental determinante, aquela que Aulos, na obra Libertação, fala que a matéria mental é sempre composta de seres vivos incontáveis. E ele termina dizendo, após essa matéria mental determinante, tudo é espírito no santuário da natureza. Modifique o seu pensamento e tudo se modificará conosco, ou com você, ou conosco. De modo que, se eu vou modificar o meu pensamento, quem dá forma ao meu pensamento é essa matéria, uma porção desses princípios inteligentes. Eu vou gravar neles, conforme essa obra de Leon Denis, O Grande Enigma, a minha inteligência. E quando ele se transforma em fluidos, aí eu vou gravar nestes fluidos as minhas virtudes, Allan Kardec. Então, com a minha inteligência, com o meu pensamento, com a minha imaginação, eu vou dar forma ao que eu desejo criar. Com os meus sentimentos, eu dou vida, qualificação ao que eu estou criando. Com a mentalização ou a verbalização da palavra, eu oriento, dou movimento. E com a atitude, com o meu comportamento, eu dou direção. Vai tornar-se isto ou aquilo. De modo que, se conhecemos um pouco de nós mesmos e estudamos um pouco desses luminares, hoje com ênfase maior em Leon Denis, e na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor, é que ele fala, de ordinário, o eu superficial, que é a alma, não passa de um fragmento do eu total. Ele fala que nesse livro oculto, nesse eu interior, existe uma infinidade de seres e de informações. E o eu exterior, às vezes, não fica sabendo de nada disso. Miramês também fala alguma coisa a respeito na obra Horizontes da Mente. Esta aqui. Então, nesta obra, ele vem dizer, e assim, às vezes em outras obras como a Filosofia Espírita, acho que mais exatamente na Filosofia Espírita também está muito claro, que o espírito é um todo unificado, mas é também a mínima parte animando o corpo. A natureza cria vários corpos para que o recado desse espírito seja dado e o trabalho na alma consumado. Então, os dois luminares convergem para o mesmo ponto em dizendo que o que encarna é apenas uma fração desse todo. Mas Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, fala a mesma coisa. O espírito é a soma de todas as nossas vivências.
Ele sabe o que fazer, sabe como fazer e quando realizar. A alma é apenas a soma das experiências da atual encarnação, às vezes trabalhando o conteúdo de outras etapas, às vezes não, porque nós encarnamos, segundo Joana de Ângelis, por 3 motivos básicos. Eu coloco um quarto, orientado por ela mesma. Então, na obra Vida Feliz, a autora vem dizer que nós nascemos para corrigir o que não deu certo. Então, estamos trazendo experiências de outras etapas, porque eu vou corrigir o que não deu certo. Eu vou aperfeiçoar o que eu já tenho. Então, estou trazendo alguma coisa de outras etapas. Estou adquirindo uma experiência nova. Então, aqui significa que novos anseios eu não estaria trazendo experiências de outra etapa. Eu estou construindo algo novo. Mas em construindo algo novo, eu aperfeiçoo o que já tenho e corrijo o que não deu certo. Mas eu posso estar aqui por um 4º motivo, para dividir conhecimentos com os que ficaram na retaguarda, ou com aqueles que se encontram na retaguarda. Então, basicamente, essas 4 pautas de trabalho. Eu estou aqui para dividir um conteúdo com os que ainda não o possuem. Ao mesmo tempo, estamos aqui para uma experiência nova, aperfeiçoar o que não deu certo e, ao mesmo tempo, corrigir o que nós nos equivocamos. Mas existe ainda uma 5ª possibilidade, que também chega a nós por André Luiz. Se eu não cuidar do meu corpo, ele morre. Isso mesmo, a morte física. Se eu permanecer rebelde e descuidado, o perispírito também morre. E se eu continuar ainda rebelde, a mente deforma e eu me torno um ovoide. Agora, eu vou ter que refazer o caminho. Nesse sentido, temos mais algumas possibilidades. Então, nós vamos refazer o caminho desde onde eu comecei a desprezar os elementos. Se usei indevidamente o pensamento, eu prejudiquei os princípios inteligentes. Não foi isso que falamos? Não são eles que transformam-se nos fluidos e dão forma ao nosso pensamento? Então, se eu maltratei esses pequeninos, há a possibilidade de eu voltar lá na origem e refazer o caminho. Isso mesmo. Eu vou ter que reconquistar cada um desses elementos, princípios inteligentes, formar os elementais, a matéria elementar, com ela novos fluidos, fluido universal ou cósmico, transmutá-los em matéria mental, ou conquistando esse povo outra vez. E depois construir a bioenergia, começar a gerar os infracorpúsculos nos infrarreinos, depois nos mundos subatômicos, nos subreinos, e depois nos mundos atômicos, que nós chamamos intrarreinos, que é elétron, próton, nêutron, elementos intraatômicos, subatômicos, infraatômicos, infrarreinos, subreinos e, ao mesmo tempo, intrarreinos, dentro do próprio átomo. E eu vou conquistar agora cada átomo, depois transformá-los em moléculas, confeccionar células, e eu estou reconquistando. Eu posso levar milhões de anos para reconquistar se eu chegar ao estado de ovoide. Depende o que eu fiz. Porque não tem como separar o meu corpo da minha consciência, do espírito. O corpo é o efeito, o espírito é a causa. Então eu perdi patrimônio do espírito, que é o próprio corpo. Não tem como dissociar também o perispírito da própria consciência, do espírito, porque é ele que cria o corpo e ele é uma criação da mente. E se eu perdi o corpo físico, o perispírito, e deformei a mente é uma emanação direta
do espírito, da consciência. Então, se eu deformei a mente, eu perdi patrimônio também. Então, eu perdi patrimônio no mínimo de 3 instâncias, no corpo físico, no perispírito e na própria mente. E a reconstrução não começa da mente para o perispírito nem desse para o corpo. Eu vou começar a construir um corpo novo, transmutar, promover os elementos desse corpo para formar o perispírito, para reconstruir a própria mente. De baixo para cima é que se dá a reconstrução ou até o processo evolutivo. Vamos pensar. Você prefere que Deus crie, ou crea o espírito pronto como um anjo? Ele pode, se ele quiser fazer. Mas se é a cada um conforme as suas obras, que mérito terá esse espírito puro ou esse anjo? Ele de si mesmo não aprendeu coisa alguma, ele nasceu pronto. E como alguém pronto pode se revoltar, se rebelar contra o Criador, se ele é puro, se ele é perfeito? Não consigo imaginar. Agora eu consigo imaginar Deus criando uma matéria neutra, porque o princípio inteligente é um elemento nêutron. Ele não pende para lugar nenhum. Ele é simples e sem ciência, segundo Emmanuel. Não é simples e ignorante, porque ignorante, nesse sentido, é outra coisa. Então, ele não tem ciência do vir a ser. Ele trabalhou, fez uma viagem muito longa do Verbo Criador ao Cristo cósmico, que é a mente do Criador, ou da luz incriada, o Verbo Criador, que vai expressar uma emanação dessa luz incriada, é que vai transformar-se no Verbo, porque no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então o Verbo Criador é uma emanação do próprio Deus. Ao mesmo tempo, o que nós chamamos no Espírito mente é uma emanação do. Então o Cristo cósmico é a mente do arquiteto cósmico, da luz incriada, que vai receber como agente o Verbo Criador, que vai emanar e criar essa própria mente, o Cristo cósmico, para depois, por meio dela, se expressar. Então, nós criamos a nossa mente, que é uma emanação do Espírito, ou como Espírito, e depois vamos expressar através dela, por meio da intuição, que é o nosso verbo criador real, e no campo mental, o pensamento, que é a intuição que se personifica como pensamento, e a partir daqui esse verbo criador vai criar o perispírito, isso de cima para baixo, e o corpo físico. Mas no início começamos por ser átomos primordiais. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Lembra? Está no Livro dos Espíritos, na questão 540, o maior tratado de física quântica que conhecemos. Então, de modo que todos nós vamos passar por todas as experiências do universo, do cosmos, e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. E é justo que comecemos pelo começo. Então, eu começo como princípio inteligente, obedecendo à lei de atração e repulsão. Então, se para a criação do Sol, do nosso astro-rei, usou-se a força centrípeta, convergindo os elementos, e a força centrífuga para tirar de um local para mandar para o outro. No átomo temos a força nuclear forte e a interação fraca no átomo físico. Agora, neste momento, para ser mais exato, ou nesta experiência inicial, ou neste momento originário dessa trajetória, essa lei de coesão dos elementos vai unir 2 ou mais princípios inteligentes
para formar a matéria elementar ou os elementais. 2 ou mais unidos em nome do Cristo, porque é o Cristo que está nos individualizando. Antes de nós existirmos, isso é bíblico, ele já era, ele já existia. E antes não fomos nós, como princípios inteligentes do universo, que o escolhemos. Ele nos escolheu. Assim como hoje nós escolhemos uma porção de princípios inteligentes, os quais vão trabalhar conosco. Vão aceitar que gravemos neles a nossa inteligência, os nossos sentimentos, para dar o norte. E, ao mesmo tempo, esses elementos primordiais, como princípios inteligentes, sabem desse agente, desse intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual ele está atuando. Lá no psiquismo divino, no que nós podemos também chamar de matéria primitiva, ou se quiser também pode ser éter cósmico. Então esse psiquismo divino, lá existe leis para nos individualizarmos como princípios inteligentes. E depois saímos de lá. Então agora já temos uma certa inteligência porque nós nos individualizamos como princípios inteligentes. Então já temos alguma inteligência. Porque do contrário, Kardec não seria insano de fazer a pergunta de número 24 do Livro dos Espíritos, porque a de número 23, que é o Espírito, o princípio inteligente do universo. E na de número 24, ele fala, inteligência é sinônimo de Espírito? Não, é um atributo. Então, se ele já tem um atributo, a inteligência, então ele não é simples e ignorante como falam. Ele é simples, sem ciência desse vir a ser, mas já tem uma longa experiência nesse psiquismo divino. Porque lá ele já atuava sobre um agente e um intermediário, já tinha 3 elementos lá. E a síntese desses 3 elementos é ele individualizado. E agora na questão 25, é necessário que esse espírito se ligue à matéria, esse psiquismo divino de onde ele saiu? Sim, para que a sua inteligência se expresse na matéria, de onde ele saiu. Então ele já é um ser inteligente. E para que não haja confusão, na questão 25a, entre parênteses, Kardec esclarece. Aqui nós estamos falando do princípio inteligente do universo e não da individualidade, que começa com 2 ou mais, que tem o mesmo nome. Espírito, só que com E maiúsculo. E na questão 76 do Livro dos Espíritos, que definição podeis dar dos espíritos? Os seres, podemos dizer que são os seres inteligentes da criação. E a nota de rodapé, agora não estamos falando mais do princípio inteligente do universo, estamos falando da individualidade, ou do ser individualizado. Então, o espírito, princípio inteligente, é uma partícula. O espírito individualidade não tem como mensurar a quantidade de espíritos princípio inteligente para compor essa realidade. Está entendido? Está entendendo mais ou menos? Bem pertinho. O princípio inteligente do universo é a matéria-prima do cosmos. Unindo-se 2 ou mais, forma o amor. Na primeira escala. O amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. A menor é a matéria elementar. Um pouco maior, o fluido universal. Maior ainda, a matéria mental. Mais além, bioenergia. Depois, já a composição dos infracorpúsculos, dos elementos subatômicos. Tudo isso é o amor criando ou se expressando nas suas múltiplas facetas. Se acalme, não se perturbe. Nós vamos indo e voltando. Isso é o ensino universal dos espíritos. Isso foi o que Leon Denis estudou, que Miramês estudou, que Joana de Ângeles estudou, e todos esses luminares vêm dividir esse conteúdo conosco. Foi isso que eu entendi no Espiritismo e aprendi agora a unir esses elementos e criar átomos, com eles transformar
esses átomos em alimentos ou em medicamentos, como Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns. Está bem ali no início, quando nós falamos, né, do laboratório do mundo invisível. Então está do item 126 até o 131. Kardec nos ensinando a criar átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. E depois dando sequência no Evangelho segundo o Espiritismo, na obra Céu e Inferno, na Gênese e etc. Na Gênese já nos ensinando a criar moléculas. Com a minha vontade, com o meu pensamento, eu vou arrebanhar uma porção de fluidos, qualificá-los com as minhas virtudes, condensá-los em meu perispírito e construir moléculas saudáveis. Entendeu tudo? Então vamos lá. Aqui está uma síntese para facilitar esse estudo se você se interessar. O primeiro capítulo, conhece-te a ti mesmo. O segundo, uma noção de Deus e as leis. O Supremo Arquiteto. No terceiro capítulo já é essa trajetória do princípio inteligente a caminho da angelitude. Origem, natureza e destino. O quarto, o nosso parceiro inseparável, mostrando que lá no início o perispírito chamava agente intermediário, lá na questão 22A. Já na questão 27, esse intermediário é o fluido universal. Na 65 já é o princípio vital. E aí vai indo até chegar lá na 257, 93, 94 já tem informação, 187 tem, para falar que esse perispírito é composto de fluidos do meio que nos encarnamos e de vários outros elementos, né, dessas energias sutis. Nossa gratidão profunda a você. Site despertardaconsciência.com.br, você vai encontrar o livro A Varejo para os grupos de estudo e, ao mesmo tempo, o site megalivros.com.br para comprar por atacado. Abraços de luz e paz, que Deus nos abençoe, nos pacifique, se acalme, não se atormente com isso, reveja o vídeo e voltaremos na sequência no próximo programa para darmos continuidade. Paz e luz e muito amor.